Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vim trazer para vocês um passo a passo de uma xuxinha de crochê. Aqui no ateliê eu utilizo como mimo para as minhas clientes, mas vocês podem fazer para vender, para infantil, vocês podem adicionar pérolas, usar a imaginação de vocês. Eu utilizo um rabicó de meia, esses que não tem emenda, tá? Esse aqui é um rabicó novinho. Um tamanho mais ou menos, tem menores, tem maiores, eu pego um mediano mais ou menos. Vocês podem utilizar a linha que vocês tiverem em casa, tá? A agulha também é bem do jeitinho que vocês quiserem. Eu tô utilizando a Anne, é um vermelhinho mesclado que eu tenho no ateliê. Eu utilizei para fazer algumas flores e sobrou. Então, eu vou aproveitar e vou utilizar esse. Aqui, então, vamos para o passo a passo. É bem simples, tá? Não tem nada muito difícil. Você introduz a agulha dentro do rabicó. Aqui já está a linha. Então, eu laço a linha, puxo por dentro do rabicó e faço uma correntinha. Nisso, a gente já prendeu a linha. Então, eu faço tudo ponto baixo, toda a volta dele. Então, o ponto baixo é bem simples, é sem laçada nenhuma. Só introduz dentro do rabicó e puxa a linha. Nós vamos ficar com 2 laçadas na agulha, a gente laça a linha e puxa as 2 de uma vez. Esse é o nosso ponto baixo, que a gente utiliza praticamente todos os trabalhinhos de crochê. Então, a gente continua da mesma maneira. Introduz a agulha dentro do rabicó, puxa a linha e tira as 2 laçadas. Introduz, puxa, tira as 2 laçadas. Introduz, puxa, tira as 2, tira as 2 laçadas. Então, vai ser esse processo por toda a extensão do rabicó, tá? Vocês vão fazendo bem de boa. Pode fazer o ponto mais soltinho, tá? O meu tá bem soltinho. E eu gosto de deixar ele bem amontoadinho assim, ó. Tá? Porque aí, quando tu precisar esticar o rabicó, ele vai ter espaço, porque a linha de crochê não vai esticar. Então, se tu deixar ele muito separado, por exemplo, assim, ó, o rabicó não estica, tá? Então, deixa bem amontoadinho, que daí quando tu precisar esticar, ele tem linha para esticar junto, linha sobrando. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta do nosso crochê, tudo ponto baixo. Então, introduz a agulha no rabicó, puxa e puxa. Introduz, laça e puxa. Introduz, laça e puxa. Eita! Introduz, laça e puxa. Vai ser todo esse processo por todo ele. Então, aqui ele vai ficando separadinho, eu vou juntando. Assim, eu quero ele bem bonitinho. Eu vou fazer aqui, então, os meus pontos baixos. E daqui a pouco eu volto para dar a sequência. Então, já retornei aqui. Eu fiz ponto baixo por todo ele. A gente vê que alguns até ficaram amontoadinhos, mas essa é a minha ideia. Porque daí você consegue esticar todo o rabicó e usar ele normalmente. Porque não, né, não adianta a gente querer enfeitar ele se os nossos clientes não poderão usar, né? E os cabelos mais finos, dá pra fazer 3 voltas, normal. Os cabelos mais grossos, 2, né? Então, elas podem utilizar bem tranquilamente. Então, aqui eu fiz o último ponto baixo. E agora, eu vou engatar na onde eu comecei para iniciar a próxima carreira. Então, sem laçada nenhuma, a gente vem aqui, esse aqui é o último ponto, o primeiro ponto baixo que eu fiz. Então, tu introduz a agulha, puxa a linha, ficamos com 2 e puxa de novo. A gente fica com uma só, esse aqui é um ponto baixíssimo. Então, agora, a gente vai subir para fazer a outra carreira. Então, subimos com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E fazemos mais um ponto alto na mesma argolinha. São 2 pontos altos no mesmo lugar. As correntinhas contam como um ponto. E assim, nós vamos fazendo. No próximo ponto baixo, 2 pontos altos.
Então, aqui temos o próximo. O ponto alto, a única coisa que diferencia do ponto baixo é a laçada. Então, a gente vai laçar a agulha, vai introduzir no próximo ponto e vai puxar a linha. Nós temos 3 correntinhas, 3 argolas. Então, nós vamos laçar e tirar 2, laçar e tirar, e tirar 2. Este é um ponto baixo. Então, laça, introduz junto com o outro, nós estamos fazendo aumento, puxa, laça, tira 2, laça, tira 2. Esse é o nosso ponto alto. E aqui eu vou fazer todo ele, então, com 2 pontos altos em cada ponto de base que a gente fez anteriormente. Justo para ele ficar amontoadinho, que daí ele dá um aumento e ele ficar mais bonitinho, né? Fica mais cheinho. A gente vai fazer isso por toda a base que a gente fez anteriormente. Não precisa contar, então não precisa te preocupar em ter que contar ponto e coisa, não precisa. Tu faz a quantidade de ponto que tu achar necessário, e daí depois na outra careira a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto. É bem simples, fica um rabicó muito bonitinho, uma xuxinha muito linda, um mimo para as nossas clientes, né? Porque elas merecem. Eu faço um pouquinho rápido dele desfoca. Mas é justo um vídeo para quem já sabe fazer crochê, tá? Então, não tem muito segredo. Então, eu vou fazendo, vocês percebem que ele já começa a ficar amontoadinho, ó. Ele já começa a dar as voltinhas. Então, é bem simples, em cada ponto baixo que tu fez, faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou continuar aqui e eu volto quando eu tiver ele pronto. Voltei, então eu tenho ele quase todo finalizado, ele fica todo fofuchinho já. Eu vou terminar aqui com vocês, tá? Então, eu tenho ainda 2 pontos baixos livre. Então, vamos fazer os 2 pontos altos. No último ponto baixo, 2 pontos altos. Agora, eu vou fechar. Então, a gente conta as correntinhas que a gente subiu. 1, 2, 3. Pega na terceira, puxa a linha e puxa a linha. Que é o nosso ponto baixíssimo. Damos uma laçadinha, fizemos uma correntinha, puxa e corta. Nesses aqui, eu faço só uma camada, só uma careira de ponto alto. Que se a gente fizer 2, ele fica muito grosso, muito largo. E daí, quando eles forem amarrar, eles não vão conseguir. Então, aqui eu fiz aquela correntinha, agora eu vou fazer um nozinho. Eu abro a correntinha, puxo a linha, faço a alcinha, eu passo a agulha e puxo o restinho da linha e puxo. Um nozinho eu faço em todos os meus trabalhos. Então, a gente puxa o nozinho para trás, para ele não aparecer aqui na frente, assim. E agora, a gente vai escondendo essa linha por trás dos pontos, assim. Um rabicózinho bem simples, tá? Mas eu tive essa ideia para dar para as minhas clientes. Eu tava fazendo chaveirinhos de florzinha. Aí eu decidi agora fazer uns rabicós para elas. Aqui depois a gente corta. Aqui ficou as pontinhas. E assim ficou o nosso rabicó. Quando elas usam, ele fica bem lindo. Muito bonitinho. E é isso, meninas. Um vídeo bem rapidinho. Queria mostrar para vocês a xuxinha que eu faço para as minhas clientes. Uma ideia para vocês também. E é isso. Se vocês gostaram, segue o canal, curte. E obrigada por ficarem até o final.